Olá, caro professor, cara professora, seja muito bem-vindo ao curso de Formação em Recursos Educacionais Abertos para Professores e Gestores de Instituições Educacionais. Eu sou Andréia Namorato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 7, nós vamos falar sobre as 10 dimensões da educação aberta. Eu vou focar principalmente nas primeiras 6 dimensões nessa aula número 7. Na aula 8, nós vamos ver as demais 4 dimensões. Esse marco foi desenvolvido principalmente para atender uma recomendação de política educacional que foi lançada em 2013 pela Comissão Europeia a respeito de educação aberta, onde os recursos educacionais abertos têm um papel muito importante nas políticas sugeridas pela Comissão Europeia para os países membros da União Europeia, que nessa ocasião ainda eram 28, porque o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. Agora somos 27 países, não é? Bom, eu queria dizer para vocês que esse marco, ele trata dos recursos educacionais abertos, mas ele vai muito mais além dos REA. Ele apresenta 10 dimensões no total, como vocês estão vendo aí, e ele tem 6 dimensões que nós chamamos de dimensões centrais e ele tem 4 dimensões que chamamos de transversais, tá? Essas dimensões externas que estão aí, elas estão sempre conversando com as dimensões centrais, ou seja, cada dimensão aí, ela não é solta, ela não funciona sozinha. Ela sempre tem uma relação com as demais dimensões, portanto, não existe uma dimensão única que não tenha uma influência de qualquer uma das outras 9 dimensões, tá? Assim como essas dimensões transversais externas são necessárias para todas as dimensões, por isso que elas chamam transversais, tá? Ou seja, se nós estamos tratando de conteúdo, a gente diz que as dimensões externas, elas dão esse apoio, essas dimensões transversais, porque elas tratam de tecnologia, elas tratam de qualidade, de liderança e de estratégia no uso e na criação desse conteúdo. Isso se a gente estivesse focando na dimensão conteúdo como um exemplo, tá? Não existe uma ordem de abordar essas dimensões, tanto é que não tem números, 1, 2, 3, 4, 5, não existe a melhor ou a pior, elas realmente não são colocadas em nenhum tipo de ordem, mas elas são apresentadas como as 10 dimensões e são bastante abrangentes. Elas foram feitas a partir de várias pesquisas que nós fizemos, tanto qualitativas como quantitativas. Bom, esse marco, uma das coisas importantes que eu considerei bastante importante no desenvolvimento desse marco, era tratar dos REA muito mais além de somente conteúdos de educacionais, né? Mas tratar da educação aberta, principalmente, uma educação aberta que contenha os REA como parte dela, mas que não seja limitada aos REA, porque REA e educação aberta não são sinônimos, tá bom? Eu vejo a educação aberta como algo muito maior, que abarca os REA. Os REA, então, pertencem, na minha maneira de colocar, né, à educação aberta. Fazem parte desse conceito mais amplo da educação aberta, né? Nós dizemos que a educação aberta é um termo guarda-chuva, porque ele é amplo. Ele é bastante amplo e ele diz respeito a várias práticas abertas que podem ser feitas no contexto educacional. Esse marco foi inicialmente desenvolvido para ser utilizado pela educação superior, por instituições de educação superior, mas ele pode ser perfeitamente utilizado por escolas, ele pode também ser adaptado nos contextos necessários. Ele é um marco bastante transversal também nesse sentido. Tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês é que nessa definição de educação aberta, se você perguntar para alguém o que é educação aberta, as pessoas vão ter respostas diferentes. Não espere encontrar em ninguém ou repetidamente a mesma compreensão do que é educação aberta. Para algumas pessoas, a educação aberta são os REA, para outras pessoas são MOOCs, os cursos massivos abertos online, para outras pessoas são qualquer outro tipo de prática aberta que elas possam descrever. É muito difícil entrar num consenso sobre o que é educação aberta. Então, foi outra razão pela qual a gente desenvolveu esse marco.
Nós trouxemos muitíssimos pesquisadores e expertos na área de educação e educação aberta para discutir esse tema, para a gente chegar a uma proposta de definição para a educação aberta, que é essa que eu apresento para vocês aí, na qual nós estamos tratando a educação aberta como um modo de fazer educação, né? Uma maneira de realizar educação, que é aberta a todos, ela é inclusiva, não é? Ela elimina barreiras, isso que é o mais importante. E essas barreiras são em vários aspectos, barreiras financeiras, barreiras de acesso, barreiras de horário, não é? Barreiras de registro, de matrícula, esse tipo de coisa, não é? E eu acho que um dos aspectos mais importantes dessa definição de educação aberta é que ela fala entre fazer uma ponte entre a educação formal e não formal. Tá? Ou seja, educação formal, essa que a gente está formalmente matriculado, né? Onde a gente tem que seguir um conteúdo pré-definido, e a educação não formal, que é uma educação onde ela pode ser mais modular, onde você necessariamente não tem que estar formalmente matriculado na instituição, você pode estar fazendo um MOOC, por exemplo, ou indo para cursos livres, montando a sua rota de aprendizagem, mas a educação aberta sendo algo que permita essa ponte entre a educação formal e não formal. Tá? Então ela é bastante abrangente e vai muito além dos REA. Como eu disse antes, os REA são um componente muito importante da educação aberta, mas não o único componente, tá? Então lembrar que REA e educação aberta não são sinônimos, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou falar da primeira dimensão desse marco, bom, da primeira que eu escolhi falar, que é justamente a dimensão conteúdo, tá? Como eu disse, não tem números, não tem uma numeração, qual é a dimensão 1, qual é a dimensão 2, tá? Normalmente eu começo falando sobre acesso, mas como nós estamos num curso sobre os REA, eu vou falar sobre a dimensão conteúdo primeiro, tá? Bom, conteúdo aqui, por que não é chamado REA e é chamado conteúdo, né? Justamente por isso, porque a gente está falando na nossa pesquisa, quando nós fizemos essa pesquisa desde 2013 na União Europeia, a gente percebeu que muitas universidades estavam praticando educação aberta, ou seja, eliminando as barreiras para o acesso à educação, mas de maneiras diferentes. Algumas delas estavam usando os REA, os conteúdos licenciados, e outras não estavam, mas estavam abrindo as portas da sua universidade para, né, do conhecimento da sua universidade, dos seus professores para o mundo. Elas estavam fazendo, por exemplo, vários MOOCs, esses cursos abertos, massivos, online, que hoje em dia não precisam necessariamente ser massivos, não é? Mas esses cursos abertos online mostrando um pouco daquilo que elas ensinam, de como os professores dão aula, mostrando um pouco das suas pedagogias. Algumas ofereciam cursos completos, outras ofereciam partes de cursos. Então a gente percebeu que não dava para deixar de fora os conteúdos que não são REA, que não são classificados como REA porque não tem uma licença, porque eles de alguma maneira também contribuem para a abertura do conhecimento. Eles permitem que a pessoa tenha acesso a um conhecimento que antes ela não teria, não é? Essas aulas dadas pelos professores das universidades que passaram a ser abertas, porque eram gratuitas e tinham acesso aberto, ainda que não fossem licenciadas como um REA, já estavam fomentando essa questão da abertura do conhecimento, do acesso ao conhecimento, tá? Ainda que não permitia remix, entre outras coisas, não é? A readaptação desse conteúdo, etc. Mas foi classificado como uma forma de abertura, tá? Então, por isso que nós colocamos conteúdo, a dimensão conteúdo, porque vai incluir tanto conteúdo educacional que está licenciado como REA, que obviamente fica claramente dito nesse framework e nesse relatório que explica esse framework, que é o desejável, que todos os conteúdos tenham uma licença, que é o ideal, tá bom? Mas que nós não podemos deixar de considerar a prática de algumas universidades que não utilizavam essa licença, muito embora abriam seus recursos na internet de maneira gratuita. Tá? Então a gente resolveu chamar de conteúdo tanto esses conteúdos gratuitos como os REA, tudo bem? Então eu acho que isso é muito importante a gente ter claro e entender que esse conceito de educação aberta é bem mais amplo, tá vendo como ele é muito mais amplo que os REA, mas ele abarca os REA perfeitamente bem, incentiva, na verdade, a utilização das licenças, tá ok? Bom, então é isso. Então, o conteúdo aqui é entendido dessa forma. Qualquer conteúdo que possa ser feito voltado para a educação, não é?
que seja gratuito ou que tenha uma licença aberta, lembrando sempre que a recomendação do framework explícita é que todos os conteúdos tenham uma licença aberta, ok? Bom, vamos lá. A segunda dimensão que eu quero falar para vocês é a dimensão acesso. Essa dimensão, ela é, assim, para mim, ela é uma das bases da educação aberta, né? Porque ela está falando do acesso ao conhecimento, seja esse acesso um acesso formal ou não formal. Veja bem, eu não estou usando a palavra informal, eu estou usando a palavra não formal. E essa terminologia, ela é toda explicada, ela tem dentro dessa área do conhecimento, não é? Da educação, a gente tem tudo muito bem definido terminologicamente. Né? E normalmente há uma diferença entre o informal e o não formal. O informal realmente é bastante livre. Uma educação informal, primeiro você não tem necessariamente aquela intenção de aprender, você acaba aprendendo fazendo, não é? Alguma coisa. Não existe uma rota fixa de aprendizagem, tampouco proposta, nenhuma rota modular, nenhum currículo de base. É aquela aprendizagem do dia a dia. Você aprende a cozinhar porque sua avó te ensinou, sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou. Você aprende a consertar um veículo, alguma coisa na mecânica do veículo porque o seu pai te ensinou, o seu tio te ensinou, a sua tia sabia algo e te ensinou. Entende? Aquela coisa do dia a dia. Você aprende no seu trabalho, você aprende fazendo, você aprende porque viu um vídeo que te interessou, mas não porque você tinha, na verdade, aquele interesse em transformar essa aprendizagem casual em algo formal, tá bom? Agora, quando nós tratamos da educação não formal, nós estamos falando dessa educação que, embora não seja fechada, você não tenha que estar necessariamente formalmente matriculado, embora ela não tenha um currículo específico, né, e super fechado, ela ainda assim ela tem uma certa rota que você pode seguir, né? Uma certa trilha de conhecimento. Ela te apresenta caminhos, ela diz, olha, por que você não começa por aqui? Depois você vê outro vídeo, depois você assiste o vídeo número 3, por exemplo, né? Tô dando um exemplo se fosse vídeos. Ou seja, ela tem esse conhecimento um pouco estruturado, mas não necessariamente fechado e fixo, tá bom? Então isso é não formal. Então quando você faz, por exemplo, um MOOC, você estuda parte de um curso com a Universidade A, depois parte desse curso com a Universidade B, depois outra parte de um curso que te interessa, que é similar ao tema que te interessa com a Universidade C, você está participando do que nós chamamos de educação não formal, onde existe a intencionalidade da aprendizagem, né? Mas ela não está totalmente fechada no contexto da matrícula, no contexto de ter que pagar, ou no contexto de ter que passar por uma seleção, nada disso da educação formal como nós conhecemos, ou a educação obrigatória, por exemplo, tá bom? E também não está necessariamente vinculada à certificação, tá? A certificação faz parte da educação formal normalmente e muitas vezes ela também acontece dentro da educação não formal, mas não é uma exigência, não é? E a educação informal, em teoria, não é certificada, ok? Bom, eu estava falando do acesso, não é? Então, acesso a esse conhecimento, seja pela rota formal ou não formal, tá? É bastante interessante a gente pensar que existe uma diferença entre acesso e acessibilidade. Acesso é você conseguir ter acesso a esse material educacional. Seja acesso em que sentido? Seja porque você pode ver, assistir ou ouvir esse material que um professor gravou, não é? Por exemplo, seja um vídeo, um podcast, seja um livro que foi aberto com uma licença aberta que está circulando na internet, alguma coisa assim. Ou pode ser também que você tenha o acesso a essa documentação, a esse conteúdo, porque você se inscreveu num curso livre e aberto. Agora, então isso é o acesso. A acessibilidade já é outra coisa. Ela já tem mais a ver com facilitar o engajamento, tá, desse usuário, desse leitor com esse material, principalmente para as pessoas que têm alguma restrição física, né? As pessoas cegas ou que não veem muito bem, que precisam de letras maiores, né, para poder ler, ou que tem algum problema auditivo, por exemplo, não é? Que precisam precisam auxílio de máquinas, ou seja, facilitar um pouco essa questão dos estándares e padrões nos vários formatos em que a gente pode disponibilizar esse material na rede,
para também aumentar a acessibilidade, não é? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que você mesmo, professor, pode fazer. Você escreveu lá um capítulo de livro, um material para o seu curso, o que seja, né? Uma apostila, um material que você escreveu de sua autoria. Então, em vez de deixar esse material somente escrito, você pode decidir também gravar. Você mesmo faz a leitura desse material, né? Grava essa leitura e disponibiliza esse arquivo de áudio junto com o arquivo que está escrito, com o arquivo escrito. Então, essa prática, que é bastante simples, já vai aumentar a acessibilidade desse teu material para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tá bom? Então, acessibilidade nesse sentido, fazer websites que também possam trabalhar com leitores de tela, né, os screen readers e coisas assim, é nesse sentido. Então, a dimensão acesso, ela abarca tudo isso. Ela abarca a eliminação, a redução das barreiras ao acesso, pela não necessidade da matrícula, pela não necessidade de um pagamento ou de um pagamento caro a esse material, e também abarca tudo que tem a ver com acessibilidade a esse material. E uma das maneiras que a gente pode contribuir para essa dimensão do acesso é tentar, dentro das nossas próprias instituições, fomentar esse tipo de coisa que eu estava explicando agora, essas várias maneiras de disponibilizar e de utilizar conteúdo, assim como nas nossas próprias práticas a gente pode pensar nessas maneiras diferentes de disponibilizar conteúdo na web, ok?